E o Flamengo revelou publicamente a preocupação de ser eliminado pela arbitragem na Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre esse tema e fala também do Corinthians tentando quebrar uma longa escrita contra si no final de semana. Te atualizo também sobre o Palmeiras com direito a reajuste salarial para alguém que tem feito sucesso. Para completar os planos do São Paulo em relação a Lucas Moura e Oscar, de olho no confronto contra a LDU. Falo também sobre um scout do Cruzeiro na Argentina. Será que está em busca de reforços? Para completar, as últimas da Copa do Mundo e seus direitos de transmissão, tem bastidores, mercado, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você ainda não me segue no meu grupo do Telegram, tá perdendo boas oportunidades por lá, de forma gratuita. A gente passa várias dicas e sugestões para você fazer sua fezinha. Nessa sexta-feira ainda dá tempo, é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu Telegram. A partir daí basta se inscrever e passar a me seguir. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Galo, que projeta a ausência do Coelho, atacante que contundiu seu tornozelo por 6 meses. Dessa maneira dá para dizer que o argentino, que vivia boa fase, não deve ter condição de jogar antes do mês de março. Já o Botafogo reforçou seu sistema de segurança na porta do centro de treinamento depois de ameaça com protestos. A polícia militar foi chamada e o Botafogo também contratou uma equipe de segurança privada. Bora falar também sobre Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias. A dupla desempregada desde que foi demitida do Olímpia teve dois convites recentes das seleções de Venezuela e Peru. O Al-Ahly do Egito também fez proposta, mas a ideia de Ramon Dias e Emiliano é trabalhar de novo no Brasil. Para completar o giro de notícias, registrar que Flamengo versus Vasco. Partida de domingo já tem mais de 50 mil ingressos vendidos. Todo o setor do Flamengo esgotado, setor misto esgotado. Já a torcida do Vasco adquiriu até agora apenas 7 mil ingressos. Para completar, registrar que Carlos Cuesta deve ser titular do Vasco, formando dupla com Robert Renan. Cuesta tem treinado no lugar de Lucas Freitas suspenso. A vaga de Matheus Cocão deve ser ocupada por Hugo Moura. Bora falar agora sobre a Globo e os direitos de transmissão da Copa do Mundo do ano que vem. Falta menos de um ano para a Copa e dá para dizer que a principal emissora do país terá direito a quase metade dos jogos do próximo Mundial. A Globo vai exibir 55 dos 104 jogos que serão disputados nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A final, uma partida da semifinal, 2 partidas das quartas de final e 4 partidas das oitavas estão garantidas para a Rede Globo, que também tem por contrato o direito de exibir todos os jogos da seleção brasileira. A única emissora 100% a transmitir a Copa do Mundo é a Cazé TV. Todos os 104 jogos estarão ao vivo aqui no YouTube, no canal do Cazé. O SBT está acertando os últimos detalhes para a aquisição de um pacote que deve ser bastante parecido com o da Globo. Assim que tiver qualquer confirmação sobre o tema, a gente conta para vocês, beleza? Bora mudar de assunto para falar sobre o Cruzeiro, que enviou um de seus scouts à Argentina. A revelação foi feita por Joaquim Pinto, que tem chefiado o scout do Cruzeiro. Esse português foi indicado por Leonardo Jardim, faz até aqui ótimo trabalho. Segundo o Joaquim Pinto, o Otávio, que é um dos scouts do Cruzeiro, foi à Argentina. Obviamente que ele não foi para passear, imagina-se que o Cruzeiro esteja de olho em boas oportunidades de mercado. Já havia contado para vocês alguns dias atrás sobre uma mudança no perfil de reforços pretendidos pelo Cruzeiro. Na era Alexandre Matos, o Cruzeiro ia buscar vários jogadores de nome e de peso. Agora, a busca se dá por atletas jovens com potencial de venda futura. O Cruzeiro quer que esses caras performem dentro de campo e depois sejam negociados, só para citar alguns casos recentes, do Arroio, atacante contratado por 7 milhões de euros do Sinisterra. Esse jogador também de lado de campo, que inclusive já marcou gol na última rodada. O Sinisterra tem 26 anos de idade, o Arroio tem 19. Deixa eu só registrar uma frase do Joaquim Pinto. Ele estava falando a respeito do Cruzeiro, do seu novo trabalho, e ele disse algo importante. Abre aspas para ele: foi algo muito positivo que eu percebi aqui no Cruzeiro, que é uma família. Aqui todas as pessoas se tratam como uma segunda família, e isso proporciona que a conversa entre scout, diretoria e comissão possa ser muito fluida.
E ele completa: isso é um processo que nos ajuda muito a chegar ao produto final. A observação passa por vários trâmites e é um universo completo. Estamos falando de milhares de jogadores observados pelo Cruzeiro. O que você pensa sobre o nível de reforços da Raposa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Santos, que pode ter a ausência de Neymar no clássico de domingo contra o São Paulo na Vila Belmiro. É que nessa quinta-feira o Neymar sentiu dores no quadríceps, não participou do treino dessa sexta-feira e está sendo submetido a exames. Para entender a gravidade da lesão, existe nesse momento pessimismo no Santos em relação ao aproveitamento do jogador numa partida super importante, até porque o São Paulo, muito focado na partida de volta contra a LDU, deve poupar titulares. Seria a chance perfeita de o Santos, dentro de casa, vencer e se distanciar da zona do rebaixamento. Na presença do Neymar seria extremamente necessária. Se ele não puder jogar, Rollheiser deve ser o substituto, o jogador argentino que chegou muito bem no Santos, mas acabou caindo de produção e não tem rendido no mesmo nível. Só para completar em relação ao Peixe, registrar que Bilal Brahimi ainda não foi anunciado como reforço porque o Santos ainda aguarda pelo visto de trabalho do atacante, que é argelino. Hora de falar sobre o São Paulo, que trabalha para ter 2 jogadores super importantes na decisão contra a LDU. Próxima quinta-feira, no Morumbi, jogo da volta da Libertadores da América. São Paulo precisa reverter a derrota por 2-0. Pois bem, situação do Lucas Moura. Ele passou por uma artroscopia no joelho devido a uma série de dores no local. Essa cirurgia aconteceu recentemente. Lucas está trabalhando com o restante do elenco e precisa adquirir condicionamento físico para ter chance de jogar por pelo menos 45 minutos. Atacante que não entra em campo desde 19 de agosto. Situação do Oscar um pouco diferente. Ele não atua desde 19 de julho, depois de sofrer 3 fraturas nas vértebras. Ambos já estão recuperados, agora precisam adquirir condicionamento físico. São Paulo faz jogo super importante e complicado. Só para você entender, nessa temporada o São Paulo só conseguiu uma vez o resultado que precisa para passar de fase sem a necessidade de pênaltis. Como perdeu por 2-0, o Tricolor precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. E o único resultado que se mostraria favorável em toda a temporada foi em fevereiro, quando o São Paulo enfiou 4-1 no Mirassol em jogo do Campeonato Paulista. Só para acrescentar, lembrar que se o São Paulo vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para pênaltis e todas as fichas no São Paulo hoje estão voltadas para essa grande decisão. Você, São Paulino, ainda confia na possibilidade de o Tricolor passar de fase? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras para contar que Flaco Lopes está garantindo aumento salarial. O centroavante, que é artilheiro do time, recentemente foi convocado pela seleção argentina, ganhava apenas, entre aspas, 500 mil reais por mês. Por que eu me referi apenas? Porque a realidade entre os titulares do Palmeiras é bem melhor. O reajuste se dá graças a uma prorrogação do contrato que está encaminhado. O atual vínculo se encerra em dezembro de 2027 e o Palmeiras e o Flaco Lopes se acertaram para a extensão desse vínculo até dezembro de 2029. Por conta também dessa prorrogação do contrato, o Flaco passa a ter vencimentos bem superiores que vão gerar na casa dos 900 mil reais por mês. É a chance de praticamente dobrar seus vencimentos, muito condicionados à boa fase da temporada. 17 gols em 46 jogos. Ele está a 5 gols de igualar a marca do ano passado, que havia sido sua temporada mais artilheira da carreira. Registrar que mesmo sem marcar tantos gols, o Flaco tem sido decisivo para o crescimento de produção do Vitor Roque. Flaco e Vitor Roque se associaram muito bem e têm jogado demais. O fato de ter sido chamado na última data FIFA para a seleção argentina também o valoriza. O Palmeiras quer dar esse reajuste até para evitar qualquer tipo de problema, imaginando que o Flaco Lopes vai ser alvo de propostas no exterior dentro de pouco tempo. Só para arrematar uma última curiosidade sobre o Palmeiras, o Benfica procurou o Verdão para contar que, por conta de um problema bancário, não conseguiu fazer o pagamento de 28 milhões e 100 mil reais que estavam previstos para o dia 15 de setembro desse mês, por conta da compra do Richard Rios. O Benfica errou na hora da transferência e o depósito vai cair agora no dia 25. O Palmeiras disse que não havia nenhum problema em relação ao tema. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tenta quebrar uma longa escrita contra o Sport nesse domingo na Ilha do Retiro. O Timão não vence seu rival fora de casa no estádio do Sport desde 2016. A data 29 de maio de 2016 são 9 anos de tabu. É bem verdade
que durante esse período foram apenas 4 partidas, com 3 vitórias do Sport e um empate. O jogo mais recente já tem 4 anos, aconteceu em 2021, vitória do Leão por 1-0 com gol de Paulinho Mocelin. O Corinthians tenta a 3ª vitória seguida como visitante no Campeonato Brasileiro para continuar subindo na tabela de classificação. O Timão já está entre os 10 primeiros e, em caso de vitória contra o Lanterna, entra de vez na briga pela classificação para Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Registrar também que Raniel e Martinez devem ser relacionados. Raniel, enfim, recuperado de uma lesão na coxa. Memphis Depay segue como baixa, tratando de um edema muscular. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo muito preocupado com a arbitragem. A máxima dentro do Fla é de que pode existir um movimento envolvendo até a Conmebol para eliminar o rubro-negro. E essa preocupação ficou ainda mais latente depois de tudo o que foi feito pelo árbitro Andrés Rojas em pleno Maracanã na vitória do Fla por 2-1 contra o Estudiantes. Vários erros. Teve um pênalti não marcado em Samuel Lino na etapa inicial, a expulsão do Gonzalo Plata que beirou o absurdo. O Plata é expulso num lance em que na verdade deveria ter sido marcado o pênalti pro Flamengo. E a maior prova de que a arbitragem errou é de que nessa sexta-feira a Conmebol retirou o segundo amarelo do Gonzalo Plata, ou seja, o atacante equatoriano reforçará o Corinthians no jogo da volta na Argentina. José Boto, diretor executivo de futebol, veio a público para demonstrar a preocupação do Flamengo com essa possibilidade de o clube ser operado. Aspas para o Boto: sinceramente estou muito preocupado para o jogo de volta. Se na nossa casa um árbitro consegue fazer tudo aquilo, estou muito preocupado com o que pode fazer fora de casa. Essa pressão do Flamengo nos bastidores e de forma pública tem a intenção de causar na Conmebol alguma preocupação, alguma situação de alerta, para evitar possíveis problemas no jogo da volta. Só para contar que além do lance do Plata, que resultaria num pênalti a favor do Flamengo e o Plata foi expulso, rubro-negro também reclama de um pênalti não marcado em Samuel Lino na etapa inicial, além de uma série de decisões equivocadas do árbitro, aplicando cartões amarelos nos jogadores do Flamengo e ignorando faltas e amarelos dos jogadores argentinos. O Boto ainda disse o seguinte: repararam o erro em relação ao Plata, mas não em relação ao que foi feito ontem. Gostaríamos que as coisas fossem decididas dentro de campo. Só para completar, registrar que o Flamengo tem a esperança de contar com o Jorginho na partida da volta, marcada para a próxima semana. O atleta tem trabalhado bem e talvez fique até no banco de reservas diante do Vasco nesse final de semana. E você, o que pensa sobre o risco de a Conmebol mexer seus pauzinhos para evitar mais uma final brasileira? E para evitar isso, basta eliminar o Flamengo, até porque Palmeiras e São Paulo estão do outro lado e se enfrentam caso se classifiquem nas quartas numa eventual semifinal. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau.